Será que a construção da frase "seu pé é mais pequeno do que o meu" está errado? Não Fique sei. até o fim do vídeo e veja o uso dos adjetivos. Oi, eu sou a professora Naime Santos. Não sou Roberto Carlos, mas prometo ajudá-la a consertar os erros do seu português ruim. Vem comigo. A aula de hoje é sobre adjetivos, seguindo a sequência sobre morfologia que estamos fazendo este mês. Na aula anterior, nós aprendemos um pouco mais sobre os substantivos e aqui vai uma síntese, lembrando daquela analogia que nós fizemos em relação à sua encomenda que você pede na Shopee. O substantivo também tem que ter as características, né? Certas características para poder se enquadrar como um substantivo. A primeira delas é variável, vai para o feminino, vai para o masculino, vai para o singular e também varia para o plural. E a característica principal do substantivo é nomear, ele nomeia os seres em geral. E os adjetivos é a nossa aula de hoje, tá? Variando em gênero, se feminino ou masculino, variam em número, se singular ou plural, e variam em grau, se aumentativo, se diminutivo, se comparativo, se inferioridade. E a gente vai ver tudo isso na nossa aula de hoje. Mas a característica principal, o atributo principal do adjetivo é qualificar. Dar uma qualificação, uma característica àquele ser que é o substantivo. Então, o substantivo e o adjetivo vão andar ali de mãos dadas na nossa análise morfológica. Lembrando da nossa aula anterior, a gente também vai continuar trabalhando com o clássico da música brasileira, Caneta Azul, Azul Caneta. Com essa música mesmo. Vamos à prática? A música diz assim: caneta azul, azul caneta. Caneta azul tá marcada com minha letra. E aqui eu destaquei caneta azul, azul caneta. Nesta frase, a gente pode ver duas coisas. Caneta azul, vamos destacar esta frase. E vamos destacar também o azul caneta. A gente vê aí que caneta é o substantivo na primeira frase. E o azul é o adjetivo, porque está qualificando a caneta. Mas, em alguns momentos, quando a gente muda a posição do adjetivo na frase, também há uma mudança de sentido, que é o que ocorre na segunda frase. Azul caneta é a nossa segunda frase. Veja que o adjetivo vem agora na frente do substantivo. E há, sim, uma mudança de sentido. Porque na primeira frase, quando eu falo caneta azul, a caneta poderia ser vermelha, caneta vermelha, poderia ser caneta preta, mas é a caneta azul. Né? É a cor da tinta da caneta aí. Mas quando eu falo azul caneta, já muda de sentido. Porque poderia ser azul marinho, azul escuro, azul royal, mas o azul em questão é o azul cor de caneta. Meio que está implícito aí. Azul cor de caneta. Azul caneta. Então, quando há mudança, muitas vezes, não todas, mas algumas vezes, quando há mudança da posição do adjetivo na oração, há também uma mudança de sentido. Essa parte, essa observação é muito cobrada, porque nem todos conseguem captar, nem todos conseguem entender isso. Se você conseguiu entender que, às vezes, quando o adjetivo muda de posição, vem antes do substantivo, também há uma mudança de sentido na oração, deixe seu like. Assim eu vou saber se você está conseguindo aprender com as aulas. Então, agora, quando você vir um adjetivo mudando de posição, porque geralmente a posição do adjetivo é após o substantivo. Quando você vir o adjetivo antes do substantivo, você deve ligar a lanterninha
e observar se aquele adjetivo, numa posição anterior ao substantivo, não gera uma mudança de sentido. Ok? Seguindo, a primeira caixinha que colocamos as classes de palavras é se elas são variáveis ou invariáveis. Nesse mês, estamos estudando todas as variáveis. Já vimos os substantivos, que são variáveis, eles vão variar em gênero e número. E agora o adjetivo, que além de gênero e número, também vai variar quanto ao grau. Quanto ao grau, os adjetivos podem ser positivos, que é quando tem uma característica expressa. Veja o exemplo: João é competente. A característica, o atributo, a qualificação de João já está ali expressa na frase. Também pode ser de comparativo, que a característica é uma comparação entre pessoas, entre elementos, e o grau comparativo ele vai poder ser de superioridade, igualdade ou inferioridade. O comparativo de superioridade, o exemplo é: João é mais competente do que Antônio. Observe a palavrinha aí, mais do que, estabelecendo uma comparação entre duas pessoas, João e Antônio. Já o comparativo de igualdade é: João é tão competente quanto Antônio. Aí temos duas pessoas sendo comparadas e a expressão de correlação é o tão quanto. Já no comparativo de inferioridade, João é menos competente do que Antônio. Dois seres sendo comparados. Veja que o atributo é competente, a característica é competente, mas aí também há uma expressão de correlação, menos que, dando essa ideia de inferioridade. Vamos ao grau superlativo, que é uma característica ressaltada. No grau superlativo pode ser tanto relativo como absoluto. O exemplo do relativo é: João é o mais competente dos empregados. Observe que o atributo ainda continua sendo competente. Temos dois elementos sendo comparados, João e empregados. E também temos a palavrinha aí que está correlacionada, mais dos. No grau superlativo, agora absoluto, ele vai poder ser tanto analítico como sintético. Analítico é algo grande e sintético é algo mais curto, mais sintetizado, menor. Vamos ver os exemplos. O analítico: João é muito competente. Observe aí que o atributo é competente e tem aí um muito antes, dando essa ideia mais analítica. Você vai pegar já já quando comparar com o exemplo de baixo, o sintético. O exemplo do sintético é o seguinte: João é competentíssimo. Observe que a palavra competentíssimo substitui o muito competente. Então, dentro da própria palavra competente, quando a gente acrescenta o sufixo íssimo, dá essa ideia de ser muito competente. Sabe quem é que ama esse tipo de construção? Chaves. Veja aí agora ele usando a construção do adjetivo no grau superlativo sintético. Ele fala: Kiko é boníssimo. Aí ele está usando o grau superlativo sintético do adjetivo, que é o adjetivo mais o sufixo íssimo ou érrimo. Agora caia para trás, porque as construções como seu pé é mais pequeno do que o meu, a blusa é mais grande que confortável e a comida é mais bonita do que gostosa, não estão erradas. Porém, para não provocar estranheza nos seus ouvintes, prefira, em vez de usar
a forma, as formas que estão aí do adjetivo analítico, prefiro usar o sintético, por exemplo. Seu pé é mais pequeno do que o meu. Prefiro usar seu pé é menor do que o meu. Para mais aulas de português criativo, se inscreva no meu canal, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo.